Nessa videoaula, vamos abordar como construir lugar geométrico no GeoGebra. Para iniciar, eu vou fazer o seguinte, vou construir um ponto A aqui e um ponto B aqui. E por esses dois pontos, vou tentar construir um lugar geométrico. Então, eu clico aqui na ferramenta, acesso a ferramenta Lugar Geométrico, e aqui na ajuda da ferramenta diz o seguinte, selecione o ponto do lugar geométrico e depois o ponto sobre o objeto ou controle deslizante. Então, vou clicar no ponto B e no ponto A. Não aconteceu nada, como era de esperar. Por quê? Porque não existe nenhuma relação entre os pontos A e B para que seja construído um lugar geométrico. Teclo ESC, eu vou selecionar os dois pontos e vou deletá-los. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é construir um ponto A preso ao eixo X. Então, note que o ponto corre sobre o eixo X, eu não consigo arrastá-lo para cima, então está preso ao eixo X. Então, depende do eixo X. Agora, eu vou aqui exibir o campo entrada e vou construir um ponto B que tenha certa dependência de A. Por exemplo, B é igual, ele tem o mesmo X do ponto A. Então, para isso, eu faço X, abro parênteses, digito A, fecho parênteses. Quer dizer o seguinte, que vai retirar a abscissa de A e vai compor aqui o ponto B. E a altura dele será sempre 3. Teclo Enter. E aí está. Note, se eu arrastar o meu ponto A sobre o eixo X, o ponto B acompanha. Por quê? Porque o ponto B mantém uma relação com o ponto A. Agora a ferramenta Lugar Geométrico vai funcionar. Então, clico em Lugar Geométrico, clico no ponto sobre o lugar geométrico, que é o ponto B, e clico no ponto A, que corre sobre o eixo X. E aí está. Note que o lugar geométrico do ponto B é uma reta paralela a reta suporte do ponto A, que no caso é o eixo X. Eu posso modificar um pouco as definições do ponto B. Dou 2 cliques aqui, abre essa caixa de redefinir ou de edição, e aqui ao invés de ser 3, eu posso dizer o seguinte, o ponto B é x do A e o y dele é 2 vezes o x do A. Clico OK para redefinir, e aí está. Agora eu tenho uma reta passando pela origem y igual a 2x. E aqui está. E com isso eu consigo construir, então, o lugar geométrico. Eu posso ainda dar 2 cliques no B e modificar aqui. Ao invés de ser 2 vezes o x de A, será o x de A elevado ao quadrado. E com isso eu vou obter uma parábola. Ok? E aí está a parábola como eu esperava. A ferramenta Lugar Geométrico pode ajudar, inclusive, na construção de algumas funções. Agora eu vou utilizar a ferramenta Lugar Geométrico para construir uma parábola, mas não descrevendo-a a partir de uma função. Veja aqui, uma parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistante de um ponto fixo F, que é o foco, e de uma reta fixa R, que é a reta diretriz, como aparece aqui na imagem. Como que a gente vai fazer essa construção? Então, primeira coisa, nós vamos construir uma reta. Sobre essa reta, vamos construir um ponto, que no caso está sendo simbolizado pelo Q, e vamos construir um ponto fora da reta, que aqui está indicado pelo ponto F. Aí depois vamos fazer o seguinte, vamos construir a mediatriz entre Q e F. E depois vamos construir uma perpendicular, passando por Q, perpendicular à reta suporte do ponto Q. E depois vamos marcar esse ponto de intersecção, que é aqui indicado por P. E depois vamos obter o lugar geométrico por P e Q, que vai nos retornar, então, a parábola que aí aparece. Então, clico na ferramenta reta, construo um ponto A, clico aqui, construo um ponto B e eu tenho uma reta F passando por AB. Clico na ferramenta ponto e construo um ponto sobre a reta F. E esse ponto, então, está correndo sobre a reta F, preso a ela. Agora, eu vou construir um ponto que não tenha nenhuma relação com esses elementos. Então, clico na ferramenta ponto e construo um ponto aqui que será o meu foco. Ok. E o próximo passo, então? Agora é construir a reta mediatriz entre os pontos C e D. Então, clico aqui neste ícone, acesso à opção mediatriz entre C e D. Nesse mesmo ícone, eu clico em reta perpendicular, construo uma reta perpendicular a F passando por C. E aí aparece já aqui a intersecção das duas retas. Clico na ferramenta ponto de intersecção, clico aqui próximo, o GeoGebra já localiza a minha intersecção. Teclo ESC e agora eu posso fazer o quê? Ocultar a reta G e ocultar a reta H. Agora eu vou utilizar a ferramenta segmento e vou construir um segmento de D até E e de E até C. Teclo ESC, clico aqui na categoria segmento, aqui na janela de visualização, na barra de estilos, eu vou aqui deixar um cinza mais claro aqui eu vou deixar um pouco mais fino o fio e vou pegar essa opção aqui, né? E vou também tirar aqui os rótulos. E como a gente pode ver, ó, acontece o efeito esperado. O meu ponto E
fica na dependência do ponto C e é marcado pelaquela intersecção que nós construímos. Agora, então, basta clicar na ferramenta Lugar Geométrico, clicar no ponto E, no ponto C, e aí está, então, construída a minha parábola. Se eu modificar o meu ponto D, que é o que funciona como foco, né, a parábola vai sendo redefinida. E note, se eu inclinar a minha reta, a parábola acompanha a minha reta diretriz. Vou fazer uma coisa o seguinte aqui, eu vou clicar em mover janela, com o botão direito, eu vou exibir os eixos e vou exibir também a malha. Vou pegar o ponto B, vou colocar em 1, 0, o ponto A em menos 1, 0, e aqui então eu tenho o ponto C, que eu posso colocar bem aqui na origem, e o ponto D eu vou colocar aqui, ó, e aqui sobre o eixo X. Então, quer dizer que o eixo da parábola passa a ser o eixo Y, aliás, não o eixo X. Eu tenho aqui uma parábola construída por métodos geométricos, mas eu vou tentar conseguir a equação dessa parábola. Vou clicar aqui em exibir, campo entrada, e aqui vou digitar equação do lugar geométrico. Mas qual lugar geométrico? Eu vou digitar aqui LG1, teclo Enter, e aqui aparece, na categoria curva implícita, aparece então aqui a equação do lugar geométrico, que é a minha parábola. Essa é uma forma interessante de construir parábola, né? Para trabalhar com geometria analítica, atento ao foco, à reta diretriz e utilizando o GeoGebra para fazer isso. Então, olha que legal, eu posso aqui mostrar as propriedades da parábola em relação ao foco, a abertura da parábola, e para isso eu posso utilizar uma construção no GeoGebra para realizar isso e ainda obter a sua equação aqui por meio da equação do lugar geométrico.